podem se assentar. Eu vou convidar os irmãos a poder abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Eu quero compartilhar poucas coisas, mas coisas importantes, porque nós não podemos permitir, irmãos, que vir à igreja em qualquer culto, seja de quarta, de domingo de manhã, domingo à noite, vir à igreja no dia da ceia, que é o primeiro domingo do mês, não se transforme nas nossas vidas como um hábito, alguma coisa que nós temos que fazer. Algo que eu vou porque hoje é dia de ceia e eu preciso cear. É claro que é uma ordenança de Jesus, né, que nós recebemos, que é a ceia do Senhor, o batismo, mas nós não podemos ver isso assim como essa questão deste compromisso, senão passa a ser uma religião ou uma religiosidade. E nós devemos fugir da religiosidade e buscarmos ser verdadeiramente cristãos. Amém? Então, a palavra que nós ouvimos nos cultos e a palavra que nós ouvimos no dia da ceia, ela deve penetrar o nosso coração, ela deve entrar no nosso entendimento, numa direção mesmo do Espírito Santo, para que ela faça mudança nas nossas vidas. Então, eu quero ler com os irmãos somente alguns versículos do capítulo 23, se você quiser ficar de pé. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 26, que fala especificamente da crucificação. E diz assim a palavra do Senhor: Quando o iam levando, constrangeram um certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para ela, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão: Bem-aventurados as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobre-nos. Pois se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Levaram também outros 2 homens, e eram criminosos, para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus. Igualmente os soldados o escarneciam e, chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também, por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: Este
é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, pois o sol se escureceu. E o véu do templo rasgou pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. Só até aqui você pode se sentar ou manter a sua Bíblia aberta, se quiser, sem olhar para ela, ou fechá-la, não tem problema nenhum, porque o importante é o que nós vamos ouvir nesta manhã da parte do Senhor. Eu sei que é muito comum nós lermos este texto, e principalmente no dia de ceia, mas cada vez que lemos, ou que o lemos, e lemos com atenção, com cuidado, nós vamos absorvendo algumas coisas, né? Porque a Bíblia, eu já tenho dito isso aqui, a Bíblia, ela é um livro que ela não tem fim. Não é um livro que você compra numa banca ou numa livraria, você leu, entendeu o assunto e pronto, e acabou. Se você ler novamente, vai ser a mesma coisa. A Bíblia não. A Bíblia você lê, você ouve, e ela sempre está trazendo algo novo, porque ela é a palavra de Deus. Você pode dizer amém? E eu quero, antes de entrar propriamente dito no texto ou naquilo que Deus quer falar, irmãos, eu quero só falar uma coisa para os irmãos e os que estão nos assistindo em casa pela live, que nós somos um povo, uma geração privilegiada. Ainda, mas somos uma geração privilegiada. Ainda temos as portas da igreja abertas. Tivemos um período aí com elas fechadas, com um número bem reduzido por causa da pandemia, mas ainda temos as portas da igreja abertas, podemos ter ali instrumentos, pessoas que cantam, podemos ficar de pé, levantar as nossas mãos, louvar a Deus, podemos orar, podemos ler a Bíblia, ouvir da palavra, enfim, ainda temos esta liberdade. Então, por sermos este povo ainda privilegiado, porque nós podemos fazer essas coisas, é bom nós tirarmos muito proveito disto. Em casa, estudando a palavra, tem pessoas que, como a gente conversa com muita gente, a gente visita, né? Não só eu, mas outros visitam. Tem pessoas que nem pegam a Bíblia para ler, tem pessoas que leem e não entendem, e ouvem o que é dito aqui, ou algum site lá na internet, que temos que tomar muito cuidado, temos que filtrar muito aquilo que vamos ouvir pela internet, as pregações, ainda que sejam de pessoas de renome, conhecidas na mídia,
nós temos que tomar muito cuidado. Mas somos um povo privilegiado porque temos este livro ao alcance dos nossos olhos. Temos em casa, temos aqui na igreja. Você pode dizer amém? Por que eu estou dizendo isso? Não vou fugir da mensagem, da palavra, daquilo que Deus tem para nós, mas é só um adendo ou um conselho, se é que eu posso dizer assim, porque está muito difícil viver neste mundo. Está terrivelmente difícil viver neste mundo. Um mundo cheio de doenças, um mundo cheio de perseguições, não vou nem falar da pandemia, mas são tantas outras enfermidades, tantas outras doenças. Hoje você está se sentindo bem, daqui a pouco você passa mal e daqui a pouco você pode até morrer. O que aconteceu com um rapaz essa semana que pintou aqui na igreja. Ele estava aqui, estava trabalhando, eu estive aqui durante o dia, estava pintando aí, isso que vocês viram, e faleceu. Assim, morreu. Estava aqui trabalhando. Será que passava pela cabeça dele que este seria o último trabalho dele? Será que ele pensou nisso? Nós não sabemos, mas que este seria o último trabalho dele. O Carlos, que todos conhecem, né, conheceram lá na clínica, novo, já tinha há muito tempo deixado o vício, né, das drogas pesadas e até mesmo o cigarro, muito voltado para essa questão de exercício físico, academia, apesar de que o trabalho dele já é uma academia, porque você cuidar de pessoas, né, dependentes químicos é uma verdadeira academia. Você não tem hora, você levanta de madrugada, você vai, resgata, traz, cuida, lida. É muito difícil, é um trabalho muito difícil. 48 anos, ele ia fazer 49 anos, a maioria aqui o conheceu. Morreu. Morreu. Nós não podemos viver a vida, irmãos, e prestem atenção nisso, sem darmos valor a esta palavra, mas quando eu digo dar valor, não é só o reconhecimento de entender que este livro é a palavra de Deus, não. Isto também, mas quando eu digo dar valor, é em tudo que está escrito aqui, em todos os conselhos que a Bíblia nos dá, porque hoje pode ser o nosso último dia na face da terra. Não pensa você, porque você foi ao médico esses dias, você fez uma bateria de exame, não deu nada, e que você está livre por algum tempo. Não pense assim, porque hoje pode ser o dia que o Senhor vai te chamar. Deus, ele não precisa de uma pandemia, ele não precisa de um câncer, ele não precisa de diabetes, ele não precisa de um problema de coração. Deus, ele não precisa nada disso. Ele determinou o dia em que você nasceu, e eu, e ele já determinou o dia que ele vai te chamar e que ele vai me chamar. Você pode dizer, glória a Deus. Porque seria muito sem graça, não estou saindo da mensagem, tá? Pode prestar atenção. Seria muito sem graça uma vida em que nós nascêssemos e vivêssemos o tempo todo aqui nesta terra, que não tem mais nada para nós fazermos. A única coisa preciosa, a única coisa boa, a única coisa de valor
que nos resta nesta terra, ou que nos restou, é louvar a Deus e viver uma vida em concordância com a sua palavra. O resto, nada mais vale nada. Jesus estava aqui caminhando para ser crucificado e quando nós lemos o texto, eu gosto de ficar imaginando esta situação naquelas ruas estreitas de Jerusalém, já falei isso várias vezes, ruas de pedra, difícil de caminhar e carregando uma cruz, e uma multidão de um lado e do outro, igual nós já vimos em outras situações aí na nossa vida, passando algum desfile político, enfim, qualquer coisa, e uma multidão de um lado e do outro, só que esta multidão, ela estava ali com um propósito: assistir com regozijo, com alegria, a crucificação daquele que dizia ser o Filho de Deus. E Jesus passando pelas ruas de Jerusalém, carregando a sua cruz, depois alguém o ajudou por um determinado tempo, isto depois de apanhar, isto depois de ficar nu, porque Jesus foi crucificado nu. Se vocês me pedissem para poder tirar a minha camisa aqui diante de vocês, eu ia morrer de vergonha, porque dificilmente eu faço isso dentro de casa, não é tradição, não é, porque eu tenho vergonha mesmo. Quando acontece de eu ir na praia, eu vou de camiseta e vou de short comprido, coisa minha, tá? Mas eu ia morrer de vergonha, imagina nu, e passando ali por aquelas ruas e as pessoas cuspindo e as pessoas escarnecendo, não dando o mínimo valor, não conseguindo enxergar quem era aquele homem, só o viam como uma pessoa ruim, que gostava de falar que era o Filho de Deus, só conseguiam ver aquele homem dessa forma, alguém que verdadeiramente merecia chegar até o Gólgota, chegar até o Calvário, o lugar da caveira, seja lá o nome que a Bíblia dá, o lugar da crucificação, fora dos muros de Jerusalém, onde eram crucificados os bandidos. É só assim que eles conseguiam ver Jesus. E ali, algumas mulheres batendo no peito e gritando e fazendo aquilo tudo, e Jesus falou assim: olha, não chore por mim não, não tenha dó de mim não. Eu vou falar uma coisa aqui que não estou mudando o que está escrito na Bíblia, só para que a gente possa entender. Jesus estava dizendo assim: olha, não tenha dó de mim não, porque eu vim para isso, porque se eu não viesse para isso, vocês estariam perdidas. Então, chorem por vocês, chorem pelos vossos filhos, não tenham dó de mim. Vocês conseguem, irmãos? Clama agora dentro de você, porque você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Clame agora esse Espírito que habita em você, para que você entenda o que Deus está falando com você, e que você consiga visualizar aquela situação daquele homem que não tinha nenhum parecer, não tinha nenhuma formosura, não tinha uma veste bonita, adequada, um homem que não tinha valor nenhum. E as pessoas cuspindo e as pessoas zombando. Vocês conseguem, por uma ação plena do Espírito Santo, visualizar isto?
Porque o amor, ele elaborou um plano. Jesus estava passando por um plano que foi elaborado pelo próprio Deus. Você pode dizer amém? Amém, igreja. Um plano para poder dar a oportunidade a nós, a humanidade ali representada na vida daqueles malfeitores, de termos uma vida mudada e transformada. Parte da humanidade, e quando eu digo humanidade, eu não estou falando da porta para fora da igreja, eu estou falando de homens e mulheres que existiram e que existem no mundo até hoje, independente de estarem dentro ou fora disso que nós chamamos de igreja. Parte da humanidade estava escarnecendo de Jesus, criticando de Jesus, sentindo dor porque estavam também crucificados, chorando porque estavam numa situação também horrível, mas ainda assim escarnecendo. E hoje a humanidade está desse jeito. Você vai nos hospitais, você vê os jornais, assiste os jornais ou vê na internet, nós conseguimos ver uma humanidade sofrida, uma humanidade doente, uma humanidade que sente dor, uma humanidade que clama, uma humanidade que chora e ainda assim escarnece de Jesus. Mas, de um outro lado, estava uma humanidade menor em termos de quantidade, representada por aquele malfeitor, também sofrido, que estava sentindo dor, porque estava crucificado, mas que conseguiu ver o que o resto da humanidade, o que aquele outro malfeitor não viu, o que aqueles guardas não viram e que o resto da humanidade não viu. Ele conseguiu ver naquele homem crucificado, sangrando, com uma coroa de espinhos sobre as suas cabeças por escárnio, porque a coroa foi um escárnio. Ele conseguiu ver ali o Salvador. Ele conseguiu ver ali o Filho de Deus. Ele conseguiu ver ali a única salvação para a sua alma. Ele repreendeu o outro que representava a humanidade perversa, e ele se dirigiu ao Salvador e disse para ele, só não se curvou porque ele não podia se curvar, porque ele estava pregado na cruz, e disse para ele, Senhor, lembra-te de mim, miserável pecador, quando entrares no teu reino, porque tu és Rei.
Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? E será que nós podemos questionar agora dentro do nosso coração? Qual dos dois éramos nós? Independente de estarmos dentro da igreja ou não? A hora que nós pegarmos, me perdoem aqui os diáconos que arrumam tão arrumadinho, mas são coisas. A hora que nós pegarmos esse pedaço de pão, pão de forma, que você come na sua casa com presunto, mussarela, com manteiga, e muitos às vezes nem comem como pãozinho da padaria mesmo, que é tão bom. A hora que nós pegarmos esse pedaço de pão aqui para podermos comer, ele vai estar mostrando para nós todo um sacrifício, toda uma dor, e não só naquele momento da cruz, mas desde o nascimento. É como se Jesus nascesse, e foi assim mesmo, e ele fosse caminhando, cansado, trôpego, mancando, por amor a nós. Quando nós pegamos esse pedaço de pão, nós estamos lembrando daquele corpo que foi machucado a vida inteira, desde o nascimento, com fugas, perseguições, ameaças, injúrias, até o Calvário. É disso que nós vamos lembrar. E quando nós pegamos esse copinho com esse suco de uva, nós vamos lembrar as pedras daquele morro, uma cruz de madeira, e o sangue santo de Jesus sendo espargido e sujando aquela cruz, sujando aquele chão, esvaindo em sangue por sua causa e por minha causa. Aleluia. Temos levado a sério este livro? É só nesse momento que nós ficamos contritos e começamos a lembrar disso, e muitos talvez estejam aí dentro do seu coração: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. É só nesse momento. Porque nós não precisávamos, nós fazemos porque Jesus deixou como ordenança, mas nós não precisávamos de ter um momento na igreja, na congregação, para podermos lembrar disto. É só ler este livro e trazer para nossa mente tão grande dor, por mim, por você e pelo resto da humanidade. Não precisa domingo da ceia do Senhor, não precisa, só fazemos por obediência à ordenança do próprio Jesus, mas não precisa. O que precisa é no meu dia a dia, é no meu levantar, é no meu viver aquele dia, é no eu almoçar, tomar meu café, trabalhar, ir para a rua, enfim, eu estar lembrando disso o tempo todo. E a minha vida, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, exaltarem no meio dos povos, no meio das pessoas que eu lido, no meio das pessoas que eu conheço, exaltarem e glorificarem
o nome do Rei. Você que teve um encontro verdadeiro com Cristo, e isso só Deus pode dizer. Eu afirmo para você que o seu nome foi escrito com sangue no livro da vida. E não pode ser apagado. Porque você faz parte de um plano. Não pode ser apagado, porque você faz parte de uma promessa. Não pode ser apagado, porque foi escolhido você antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra. E que o Espírito Santo nos lembre o tempo todo, não só no domingo de ceia, como eu disse, quanto sofrimento por minha vida e por sua vida. Amém?